Bem-vindos ao culto da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Esperamos que Deus fale ao seu coração. Assim, aproveite estes instantes iniciais para orar e tenha em mãos uma Bíblia. Desejamos que Deus seja adorado e também pedimos que Ele abençoe a todos nós. Possam, como nós podemos dizer hoje, que damos graças a Ti pelo manifestar da Tua presença no nosso meio. Nós estamos diante de Ti porque queremos render essa adoração a Ti, Senhor. Aqui diante de Ti eu tenho tanto pra Te agradecer. Como é hoje, tens feito tanto por mim, na escuridão tua luz me tirou. O que eu digo ao Senhor? Por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças
Ezequiel, capítulo 43. O homem me levou até o portão do lado leste, e eu vi que daquele lado vinha vindo a glória do Deus de Israel. A voz de Deus parecia o rugido do mar, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Essa visão foi parecida com aquela que eu tive quando Deus veio para destruir Jerusalém. Também foi parecida com aquela que eu tive na beira do rio Quebar. Então, caí de comprido no chão. A glória do Senhor passou pelo portão do lado leste e entrou no templo. Então, o Espírito de Deus me levantou e me levou até o pátio de dentro. E eu vi que o templo estava cheio da glória do Senhor. O homem ficou ali ao meu lado, e eu ouvi o Senhor me dizer de dentro do templo: Homem mortal, o meu trono está neste lugar. Vou morar aqui, no meio do povo de Israel, e vou governá-lo para sempre. O povo de Israel e os seus reis nunca mais tornarão impuro o meu santo nome, adorando outros deuses, nem sepultando perto do templo os corpos dos seus reis. Os reis construíram a entrada e os pilares do seu palácio encostados na entrada e nos pilares do meu templo. E assim entre nós ficou apenas uma parede. Eles profanaram o meu santo nome por causa de todas as coisas vergonhosas que fizeram. E por isso, na minha ira, eu os destruí. Agora, eles que deixem de adorar outros deuses e levem para longe os corpos dos seus reis. Se fizerem isso, eu viverei no meio deles para sempre. E o Senhor continuou: Homem mortal, fale com o povo de Israel a respeito do templo, para que eles estudem a sua planta. Faça com que fiquem envergonhados por causa dos seus pecados. Se eles ficarem com vergonha do que têm feito, explique a planta do templo para eles, isto é, o seu modelo, as entradas e saídas, as formas, o modo como tudo está arrumado e todas as leis e regulamentos. Escreva todas essas coisas para que eles possam ver como tudo está arrumado e para que cumpram todos os regulamentos. Esta é a lei do templo. Todo o terreno que fica em volta dele, no alto da montanha, é santo e sagrado. Seguem as medidas do altar, usando-se as mesmas que foram usadas para medir o templo. Na base do altar, em toda a volta, havia uma valeta de 0,5 metro de fundura por 0,5 metro de largura. Do lado de fora, havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A parte mais baixa do altar tinha 1 metro de altura. A parte do meio media 2 metros de altura e estava afastada 0,5 metro da beirada, em toda a volta. A parte de cima também estava afastada 0,5 metro da beirada, em toda a volta. Essa parte de cima também tinha 2 metros de altura, e sobre ela eram queimados os sacrifícios. Os 4 cantos dessa parte eram salientes e virados para cima. A parte de cima do altar era quadrada, medindo 6 metros de cada lado. A parte do meio também era quadrada, medindo 7 metros de cada lado. Em volta dela havia uma beirada de 25 centímetros de altura. A valeta media 0,5 metro de largura.
Os degraus do altar ficavam no lado leste. O Senhor Deus me disse: Homem mortal, escute o que estou lhe dizendo. Quando o altar estiver construído, você vai consagrá-lo, queimando sacrifícios em cima dele e borrifando nele o sangue dos animais que forem sacrificados. Só os sacerdotes da tribo de Levi, que são descendentes de Zadok, poderão vir até a minha presença para me servir. Eu, Senhor Deus, ordeno isso. Você lhes dará um touro novo para oferecerem como sacrifício para tirar pecados. Você pegará um pouco do sangue desse touro e porá nas pontas da parte de cima do altar e nas pontas da parte do meio do altar e em toda a volta das suas beiradas. Dessa maneira, você purificará o altar e o consagrará. Você pegará o touro que for oferecido como sacrifício para tirar pecados e o queimará no lugar marcado, fora da área do templo. No dia seguinte, você pegará um bode sem defeito e o oferecerá como sacrifício para tirar pecados. Purifique o altar com o sangue dele, do mesmo modo que você tiver feito com o sangue do touro. Quando terminar essa parte, pegue um touro novo e um carneirinho, os dois sem defeito, e traga-os para mim, o Senhor. Depois de matarem os animais, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os queimarão como oferta para mim. 7 dias em seguida, você oferecerá um bode, um touro e um carneirinho como sacrifícios para tirar pecados. Esses animais não devem ter nenhum defeito. Durante 7 dias, os sacerdotes consagrarão o altar e o aprontarão para ser usado. Depois dessa semana, os sacerdotes começarão a oferecer sobre o altar as ofertas que serão completamente queimadas e as ofertas de paz trazidas pelo povo. Então ficarei contente com todos vocês. Eu, o Senhor Deus, falei.
Boa noite, irmãos. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, pedimos para entrar na Tua presença, agradecido, Senhor, que independente do momento em que vivemos, com restrições de convivência com a Tua igreja presencial, temos aqui pela internet, Senhor, a oportunidade de Te buscar, Senhor, de Te cultuar e prestar toda a glória, toda a honra a Ti, Senhor. E nesse momento, como igreja reunida, Pai, nós clamamos a Ti por misericórdia, Senhor. Misericórdia e graça sobre as nossas vidas pecadoras, Senhor. Para que nós possamos estar levando a Ti, Senhor, um culto que Te agrade, Senhor. Um culto que preste a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, Pai. Também clamo por misericórdia nesse momento, Senhor, em que estamos passando, Senhor. Momento de aflições nas nossas vidas, Senhor. Nas áreas de doença, de trabalho, Senhor, nas relações, Pai, que o Senhor esteja entrando e atuando com a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Tem misericórdia, Pai. Também oro por misericórdia sobre o nosso país, Senhor, sobre a vida dos governantes em todas as áreas, Senhor, seja presidencial, dos governos locais, Senhor, dos deputados, desses ministros, que eles possam estar atuando segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. E a nós, Senhor, nos dando, Senhor, a cada dia mais a oportunidade que temos nesse momento de buscar o Teu reino e a Tua justiça, Senhor, sabendo que as outras coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Perdoe os nossos pecados, é assim que oramos agradecidos, Senhor, e nos dê a oportunidade de levarmos nesse momento também, Senhor, a pregação do Teu Evangelho, Senhor, a vidas cansadas, atribuladas, Senhor, que estão com medo da morte, Senhor, mas buscar em Cristo Jesus, somente na cruz, a salvação, Pai. Assim oro, agradecido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A mim se revelou. Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal, revela Cristo, o Verbo seu Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória
certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se fosse eu um elefante, com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Com a minha tromba louvaria o Senhor. Se fosse eu um urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. 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 No Egito escravo fui, sim, sim, ó, sim, ó. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a faraó, sim, sim, ó, sim, ó. Moisés foi a faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor.
endureceu. Sim, sim, ó, sim, ó. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, ó, sim, ó. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia 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 a ti, Senhor. Se vocês têm a sua Bíblia, abre no livro de Lucas. Capítulo 9. Alguns versículos apenas aqui, as palavras do próprio Jesus Cristo. Lucas, capítulo 9, versículo 23 em diante. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se, ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Que Deus faça com que esses versículos, palavras do Senhor, sejam gravadas em nossas mentes para praticá-las. Eu posso dizer, uma alegria estar aqui. Eu vim ao Brasil em 1952, solteiro, e pensei que ia ficar solteiro há um bom tempo ainda. Eu não sabia, não conhecia o outro lado do Brasil. Eu só pensei que ia trabalhar no meio dos índios e eu não esperava encontrar a minha esposa ali. Mas a igreja presbiteriana teve muito cuidado, preparou para mim a melhor esposa que eu já tive em toda a minha vida. Dona Débora está aqui, essa loira aqui, ficando cada vez mais loira nessa altura do campeonato, mas tem sido a minha companheira durante 56 anos. E vou lhe dizer, com espírito de pioneira, enfrentando dificuldades, lá vocês não podem imaginar as privações
que tem que enfrentar quando trabalha lá no interior. Agora já mudou um pouquinho, hoje tem várias coisas como, por exemplo, telefone, celular, você pode falar GPS, você pode viajar até no escuro, você não sabe nem onde você está, chega lá, tem condução, tem proximidade de socorro, mas nós tivemos um lugar que tinha uns 400 e tantos quilômetros da cidade mais próxima. Não tinha nem sequer uma estrada, tinha um caminho. Não se poderia chamar aquilo estrada. Não tinha telefone, não tinha luz, não tinha uma casa com água, nem banheiro, chão de terra batida, assim, quente, fogão a lenha, junto com outro calor, era viver numa sauna, realmente, perpetuamente. E insetos você não pode imaginar. E a primeira semana, depois de entrar nessa casa, depois de casar, tivemos ainda a alegria de matar dentro da casa 3 víboras das mais perigosas. É o tipo de coisa, se eles disseram que não tem solução. Se picar, encomenda seu caixão, despede-se dos amigos, porque é tchau e bênção. Mas ela topou tudo isso com alegria, reformou aquela casa, fazer o nosso lar. Isto creio que é ser auxiliadora, não é certo que Deus quer ela estar aqui, você fala com ela depois. Também é sempre uma oportunidade para mim compartilhar o que para mim é mais importante. 2 homens estavam numa ponte. Um era um suicida, era uma pessoa que estava já desencantado com a vida, não sabia o motivo de estar aqui e pensou que não vale a pena viver mais. E essa ponte bem alta, ele estava pensando em pular de lá e acabar com tudo. O outro era um policial, tentando convencer essa pessoa para não fazer isto. Ele não poderia chegar perto para agarrá-lo, porque o homem disse, se você chegar perto, pulo já. Não venha aqui perto. Aí a polícia falou finalmente, escuta, vamos fazer um trato. Você pode tomar 10 minutos para dizer por que você acha que não compensa viver mais. E depois você me dá 10 minutos para convencê-lo ao contrário. Combinado? Disse, está certo. Depois de 20 minutos, os dois se abraçaram e os dois pularam da ponte. O que está acontecendo? Nós vivemos num mundo que não sabe a resposta certa para as 3 mais importantes perguntas da nossa vida. De onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos? Se não souber a resposta, realmente não compensa viver. Eu creio que todos aqui estaremos de acordo que nós somos aqui porque somos parte da criação de Deus. Eu sei que tem pessoas cheias de si que acham que nós somos o resultado do acaso. Esse é um dos maiores mistérios para mim hoje em dia. Como uma pessoa pode se chamar cientista e pregar evolução como ciência quando não tem uma só prova científica para defender? Mas é ciência. Eles dizem, nós cremos que Deus nos criou. Estamos aqui por isto. Também, na última pergunta, para onde nós vamos? Eventualmente, céu ou inferno. Eu creio que todos nós reconhecemos que não tem outra opção. Agora, outra pergunta no meio está sendo um pouco mais difícil, eu creio, hoje em dia. Por que estou aqui?
Por que estou vivendo? Qual é a finalidade da minha vida? Por que estou fazendo esse caminho aqui chamado vida? A terceira pergunta, parece que nós não temos uma boa resposta. Avaliando isso pela maneira que a maioria está vivendo hoje. Eu tenho no meu bolso alguma coisa que eu acho que todos vocês vão reconhecer. É limpinho, esse peguei novo hoje. Pente. Para que serve? Mais alto. Pente. Exato. Você levanta de manhã, dá uma olhada no espelho, recupera do susto e depois passa isto para poder sair na rua sem assustar os vizinhos, não é certo? Tem que dar um jeito. Meu amigo aqui em frente só usa um pano molhado, mas... mas a maioria aqui... Para você isso não interessa nem um pouco, né? A maioria aqui usa isto. Eu uso ainda, graças a Deus, está ficando pouco e ficando branco, mas está lá ainda. Um dia, uma pessoa reconheceu a necessidade disto e fabricou o que chamamos pente, que tem um propósito de existência. Pentear cabelo. Não serve para outra coisa. Se você, enquanto está lá no banheiro, você diz, já faz uma semana que não escova dentes. Me serviu tão bem para pentear cabelo, vamos ver! Não tenta, não dá certo. Para escovar dente, não serve. Você desce para tomar café, para pôr manteiga no pão, também não é recomendável. Não escreve, não faz outra coisa. Mas penteia cabelo maravilhosamente. Foi feito para isto. Por que estou dizendo isto? Deus fez você com propósito. Deus não fez o homem, havia já feito o planeta Terra, e disse, vou fazer um homem, vou pôr lá na Terra, ver o que acontece. Não, Deus é Deus de ordem, propósito. Eu gostaria de dizer logo de cara, se nós não sabemos o propósito que Deus teve em mente, você acaba usando a sua vida de maneira tão errada como usar pente para escovar dentes. Não foi feito para isso. Sua vida foi feita com propósito. Os presbiterianos, anos atrás, antes de eu nascer ainda, já pensou? Já chegaram a uma conclusão e escreveram: o propósito do homem é o quê? Glorificar a Deus. Vocês são bons presbiterianos, vocês sabem disso. Está lá. Glorificar a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Abre a sua Bíblia em Colossenses 1:16. 1:16 Colossenses. Nele, quer dizer em Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Essa última parte é importante. Por que é importante? Porque você e eu, nós vivemos no mundo, inclusive no mundo que nós chamamos evangélico hoje, que trata Deus como se Ele existe para mim. Eu não existo para Ele. Há uma diferença muito grande. E chega ao ponto de mandar em Deus, não é certo? Afinal das contas, o Senhor me pôs aqui, agora faça isto. Me abençoa, me cura, faz isto. Falta um parafuso, mas eles fazem isto. Nós fomos feitos, criados por Deus, para Ele. E se você ler o último versículo em capítulo 10 de Romanos, aliás, 11 de Romanos, ele disse, a Ele, pois, a glória eternamente. Fala a mesma coisa, nós fomos feitos
por Deus, para Ele, a Ele, pois, a glória eternamente. Glória quer dizer doxa, quer dizer magnificar, louvar, exaltar, enaltecer, bendizer, aplaudir, engrandecer Cristo, Deus. Nós estamos aqui para isto. E como faz isto? A única maneira que eu posso, nós podemos glorificar a Deus, como nós fizemos aqui, cantando hinos de louvor a Ele, isso é muito importante. Mas mesmo isso não tem valor nenhum, a não ser que praticamos o que nós chamamos obediência. Essa palavra obediência acaba sendo, no nova geração, um palavrão. Não querem nem saber. Porque nós estamos levando, a nova geração está sendo ensinado que a verdadeira vida é você se realizar e fazer a sua vontade. Não deixa outra mandar em você. Eu não sei quantos de vocês, jovens aqui, conhecem o nome Katy Perry. Katy Perry, nos Estados Unidos, se eu fizer essa pergunta, toda a nova geração conhece. É uma famosa cantora, filha de um pastor. Sabe a verdade, mas não está vivendo essa verdade. Numa entrevista que ela fez, ela disse o seguinte: eu creio em Deus. Eu creio que existe alguém lá em cima que está nos observando e vai nos responsabilizar pela nossa vida. Mas, ela disse, eu estou aqui na minha peregrinação e eu decido para mim o que é certo e o que é errado. E eu não deixo o outro decidir para mim o que eu vou fazer. Oh! Maravilhosa, né? Se continuar nesta, a vida dela é uma perdição total. Com toda a sua beleza física, todo o seu talento como cantora, mesmo se ela cantar um lindo hino, não vale nada. Nada. Nós lemos alguns versículos no início, de propósito. Jesus Cristo diz: quer vir após mim? Primeira coisa. Nega-se a si mesmo. Como é difícil isso, não é certo? Nós até chegamos a dizer, eu tenho direito de fazer o que eu quero. Quem deu esse direito? Nós não temos esse direito. Deus nos permite fazê-lo, mas direito não. Jesus Cristo disse isso em João capítulo 6, versículo 38. Jesus Cristo disse o seguinte: eu vim para o planeta Terra não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Veja quem disse isto. Se alguém que andou neste mundo como ser humano por Cristo foi totalmente homem e totalmente Deus ao mesmo tempo. Não me pergunta como explicar isto, eu não sei explicar. Eu aceito pela fé, porque é assim. Mas ele era um homem. Ele sentiu o que nós sentimos. Ele foi tentado em todas as áreas que nós fomos tentados. Mas ele disse, eu vim não fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Vocês mas também é Deus, é fácil fazer isso. Para mim é difícil. Eu sou apenas um homem. Ele é Deus, para fazer a vontade de Deus era fácil. Você acha? Tenta lembrar o que aconteceu num lugar chamado Jardim do Getsemane. Lembra? Jesus Cristo estava sozinho. Os discípulos estavam lá dormindo. Jesus Cristo estava lá. Ele sabia muito bem o que esperava para ele no dia seguinte. Ele sabia. Ele sabia que ele ia ser rejeitado pelo seu próprio povo. Zombado, ridicularizado, maltratado, torturado, morto, para cumprir a vontade do Pai.
E você lembra o que ele orou? Ele diz: Pai, se for possível, tira de mim esse cálice. Eu não quero isto. Porém, terminou a sua oração sempre dizendo: não a minha vontade, mas a sua. O vexame, a vergonha. Nós temos hoje, retratamos muitas vezes essa cena, mas por causa do pudor e decência, não pintamos como era. Eles foram geralmente crucificados nus. Tiraram a roupa dele. Já pensou? Ali na cruz. E todo mundo gozando a cara dele. Por nós. Para cumprir a vontade do Pai. Por isto, na sua última oração, quando ele estava falando com seu pai, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra. Como? Terminando, consumando a obra que me destes a fazer. Me diga alguma coisa. É esta a vontade que você tem, o alvo da sua vida? O propósito da sua vida é viver de tal maneira que você no fim pode dizer: Pai, fiz tudo que o Senhor tinha em mente para mim. Terminei a minha obra. Eu quero dizer o seguinte: se isso não for nosso alvo, vamos pular da ponte também. Viver para quê? A única vida que vale a pena. Fazer a vontade do Senhor. O resto do universo faz isto. A Bíblia nos diz em Salmo 19, os céus proclamam o quê? A glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Agora, como é que as estrelas, coisas assim, proclamam a glória de Deus? Eu nunca vi um coral de estrelas. Quer dizer, a estrela mesmo, não essas estrelinhas que chamam aqui de cantores, coisas assim. Só uma maneira. Cada estrela obedece perfeitamente ao seu Criador. Quantas estrelas tem no céu? Você tem uma ideia? Eu também não. Ninguém tem. Eu só sei o seguinte: em 1925, muitos de vocês não existiam ainda. Também eu não. Mas em 25, nos Estados Unidos houve duas grandes descobertas importantes. O primeiro foi o seguinte: minha mãe descobriu que estava grávida comigo. Para mim é importante, é sério. A segunda coisa foi o seguinte: os astrônomos haviam colocado um telescópio lá em Califórnia para examinar mais de perto, um negócio muito grande, conhecer melhor os céus e as estrelas. E quando estavam olhando, devo dizer assim, até 25, os astrônomos e todos acreditaram que o nosso universo foi composto de uma galáxia, com mais ou menos, não sabemos exatamente, 50 ou mais bilhões de estrelas, nossa galáxia. Nessa galáxia houve um sistema solar, do qual o mundo faz parte e assim diante. Mas eles, olhando para o céu, viram uma estrela que, isso não parece estrela. E examinando cuidadosamente, diz: é outra galáxia. Mais 50 ou 100 bilhões de estrelas. Aí chegaram a uma conclusão: se tem mais uma, pode ter outras. Hoje fala-se em milhões de galáxias. Entra na sua cabeça? Os astrônomos fazem uma declaração que diz: isso não é uma expressão poética, diz: isto literalmente é verdade, que deve ter mais estrelas no céu do que grãos de areia em cada praia do mundo. Terça-feira da semana agora passada, eu estive em Fortaleza, passei um pouco de tempo na praia
comendo peixe. Peguei uma punhada de areia muito fina lá. Eu não conseguia contar grãos de areia num punhado assim. Assim um pouquinho. E Deus criou, e a Bíblia nos diz, Ele conhece cada estrela pelo seu nome, e mais ainda, colocou cada estrela numa órbita perfeita. Eles não ficam se chocando, não tem ali congestionamento de trânsito, não tem nada disso. Tudo funciona perfeitamente, com tanta perfeição que o homem hoje regula seu relógio pelas estrelas. E cada estrela faz isto. Os céus proclamam a glória do Pai. Do outro lado, insetos. Quanto tempo vive uma abelha? Tem uma ideia? 3 semanas, talvez. Às vezes um pouco mais, por aí. A abelha nasce e não tem nem tempo para ir na escola, aprender alguma coisa. Ele nasce sabendo, certo? E sabe uma coisa só, fazer mel, certo? E faz isso muito bem. Sabem ir lá, procurar no meio das flores um pouco de néctar, trazer isso de volta. O que ele faz? Ele come aquilo que ele recolheu. E depois de um tempo, aquilo gira no estômago dele, ele põe para fora. Aí come de novo. Dá uma outra girada. Come de novo. Depois de uns 3 ou 4 vezes, aquilo se torna mel. E você e eu, de manhã, pega um pedaço de pão, espalhamos vômito de abelha. Não é maravilhoso? É. Cada estrela, cada abelha sabe fazer isto e faz. Nunca se vê uma rebelião numa colmeia e diz, olha, esse negócio de mel não está dando muito lucro. Vamos fazer chocolate, tem mais aceitação. Pode esquecer. A abelha nunca vai fazer chocolate, mas sabe bem fazer mel e faz. E por isso glorifica o Criador. E nós? Há uma diferença entre nós e todo o resto do universo. A diferença é o seguinte: nós fomos feitos na imagem de Deus. Isso significa, entre outras coisas, a capacidade de pensar e decidir, inclusive contrariando a vontade do Criador. O resto do universo não pode fazer isso. Nenhuma estrela pode dar fora, certo? Nenhuma abelha pode deixar de fazer mel. Mas você e eu fomos feitos de tal maneira que podemos desobedecer ao próprio Criador. Ninguém mais. E nós perguntamos, mas por que Deus fez isto? Por que não fez como o resto? Espera um pouquinho. Fala a verdade. Você gostaria de ser um robô? Você não dá graças a Deus que você é uma pessoa que tem capacidade de decidir? Deus nos deu isto. Eu não sou Deus, mas eu creio que Deus fez isto com esse propósito. Ele queria mais glória do que do resto do universo. Porque se nós voluntariamente começamos a obedecer a Deus, fazer a vontade dele, isto é melhor do que os outros que foram programados e não tem como fazer outra coisa. Pensa um pouquinho. Vamos supor que eu fosse suficientemente inteligente para fazer um filho, fazer um robô, um menino, robô. Certo? Eu posso programar o robô. Eu fiz. Aí eu faço a programação dele. E a programação inclui, assim, cedo de manhã, ele acorda, quer dizer, ele liga, e ele vai chegando lá no corredor da casa, e fica ao lado da cama, e repete perfeitamente: papai,
eu amo muito o Senhor. O Senhor é o maior papai deste mundo. Eu te amo, oh papai. Oh, que maravilhoso pai que eu tenho. Vai repetindo. Falei, puxa vida, tá legal. Mas não tão legal. Eu programei esse cara, esse negócio. Agora, eu nunca fiz um robô, mas gerei alguns filhos. 4 meninas, um menino. E sabe, eu vou dizer uma coisa. Cedo de manhã, estou aqui de gente. Tem 2 para 3 anos. Ele acorda um pouco antes, eu ainda estou na cama. Ele tac, assim no corredor, pula em cima da cama, abraça seu papai e diz, papai, eu te amo. É melhor ou não é? Deus tinha que fazer o homem com opção para errado. Caso contrário, o louvor, glória, seria apenas o que ele recebe do resto do universo. Mas ele nos fez com essa opção. E infelizmente, lá no Jardim de Éden, Eva deu pontapé no rumo errado. Convenceu seu marido também de desobedecer às ordens do Criador. Usou a sua opção da maneira errada. E, consequentemente, todos nós nascemos com o DNA de pecador. Nascemos pecadores. Ninguém pode ser classificado pecador porque ele peca. Não, ele peca porque já é pecador. Todos, diz a palavra de Deus, todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória. Não pode fazer nada que agrada a Deus para a sua glória. A não ser que essa pessoa, caindo em si, reconhece a sua incapacidade e chega a Cristo e dizer, eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver a minha vida em obediência. Mas eu sou incapaz. Me salva. Nós temos, acho que, barateado muito a mensagem de salvação, pensando que apenas carta branca para o céu e escape do inferno. Isso está incluído, maravilhosamente incluído, para quem crê. Mas Cristo disse, Ele veio para nos salvar. Salvar de quê? De nós mesmos, da nossa vontade. E reclamar e clamar ao Senhor, que nós o queremos como o Senhor da nossa vida. Nós cantamos hinos, não é certo? Tem um corinho muito popular, acho que estão ainda cantam. Nosso general é Cristo. É muito bonito, de boca para fora, mas eu estou vendo muita gente que canta só porque canta. Meus amigos, se Jesus Cristo realmente é o nosso general, uma coisa que você nunca faz para um general é desobedecer. 1944, Estados Unidos estava em guerra. 2 frentes na Europa, no Pacífico. Estados Unidos não estavam realmente preparados para isso, foi pego de surpresa. Em desespero, tinha que pegar tudo quanto recurso para ir contra o inimigo. Cada pessoa, cada homem, aliás, ao completar 18 anos, automaticamente foi para a guerra. Sem exceção. A não ser que estava cego, manco, com um braço só, uma coisa assim. Mas se eles tivessem relativa saúde, todos lá. E me lembro que eu estava com 17 anos de idade. Meus colegas, amigos, entre aspas, lá na escola, começaram a me encorajar
para entrar no exército. Disse, Haroldo, você agora vai logo ser chamado, você está quase 18 anos, e olha, vou dizer, lá no exército é uma vida maravilhosa, certo? Você marchar o dia inteiro, assim, no calor do dia, e não é um passeio bonito, mas um lugar horrível, e depois você chega no fim do dia, seu jantar vai ser uma lata de sardinhas, um pedaço de pão, um pouco de água para beber. E à noite, 5 estrelas, não mais do que 5. Você vai estar no ar livre, ver muitas estrelas lá em cima. Você faz um buraco no chão e se deita lá. E se você tiver sorte, chove durante a noite, nem precisa levantar para tomar banho, você já está na banheira. E eles pintaram um quarto tão ruim, ele disse, o que eu vou fazer? E veio um tenente da Marinha, disse, olha, nós estamos procurando pessoas que estão bem em matemática para entrar na Marinha, porque estamos desenvolvendo radar e essas coisas todas, e precisamos de gente. Meu assunto predileto na escola foi matemática. Passei o teste, entrei na Marinha, escapei de tudo isso. Eu pensei, pelo menos... Agora, ele disse, eu pensei, na Marinha você tem cama a bordo do navio, limpeza total, sempre boa comida. Primeiro dia de treinamento básico na Marinha, 120 homens, num pátio, isso na cidade de Chicago. Se você conhece um pouco da situação nos Estados Unidos, Chicago, no verão, é um dos lugares mais quentes. 40 e tanto lá, é comum. Sol quente, num pátio asfaltado. 120 homens marchando. Botas no pé, mochila nas costas, rifle no ombro. E o nosso tenente, na sombra de uma árvore, tomando sua limonada gelada e gritando as ordens. Para frente, para trás, à direita, à esquerda. Só isto, sem criatividade, só para frente, para trás. O dia inteiro. Falei, isto é Marinha? Finalmente diz, pode jantar, pode dormir. Nós jantamos e fomos direto para a cama. Meia-noite, o tenente entra lá no nosso quartel. 120 homens dormindo no mesmo ambiente. Mais ou menos o tamanho disso aqui. Disse, todo mundo levantado, 5 minutos para fardar, rápido. Então todo mundo... Ao lado da cama, alguém disse, olha, eu acho que o inimigo está atacando Califórnia. Já pegaram Pearl Harbor lá no Havaí. Deve ser uma emergência. Já vamos morrer pela pátria, primeiro dia. Sabe o que ele diz? 120 homens lá no pátio, meia-noite, para frente, para trás, à direita, à esquerda. Uma hora, finalmente, também pode dormir. Nós pensamos, pelo menos passa isso. Não, uma hora mais tarde, diz, todo mundo fardado, rapidamente, lá para frente, para trás. No dia seguinte, ele distribuiu algumas ferramentas. Pás, enxadões. Estava lá no campo. Disse, faz um buraco aqui no chão. 120 homens, estava ainda em plena flor de força naquela época. 120 homens fortes, faz um buraco tanto, montando terra ao lado. Meio-dia ele veio e disse, tá tudo bem, agora tira essa terra daqui. Alguém diz, onde vamos pôr essa terra? Faz outro buraco e põe lá dentro. Às vezes não convém abrir a boca. Alguém diz, e senhor tenente, onde vamos pôr a terra que sai do outro buraco? Sabe o que ele disse? Cala a boca, trabalha! 6 semanas disto. Para aprender uma só coisa. Quando ordens são dadas, você não discute, você faz. É por isto que ganhamos a guerra.
Deus disse que Ele tem um exército. Mas esse exército é um vagabundo. Eu vou te contar. Obediência. Nós dizemos, não, mas eu estou servindo a Deus do meu jeito. Eu faço alguma coisa também, eu não estou aqui, eu não estou parado, eu estou trabalhando também. Sob ordens. Já pensou na guerra, cada soldado dizendo, eu sou soldado, estou aqui para servir a minha pátria, do meu jeito. Eu faço do jeito que eu quero. Isso não existe, gente, especialmente na época de guerra. E meus amigos, nós estamos numa guerra. Está quase no fim. E a Satanás está avançando feito louco. Mas informar algumas coisas, se você não pega isso na televisão, na notícia. Passei há uns meses nos Estados Unidos, voltei agora. Vocês sabem, por exemplo, nas escolas públicas é categoricamente proibido aparecer uma Bíblia. Não pode ter Bíblia na biblioteca e os jovens não podem nem sequer levar uma Bíblia para a sala de aulas. Muito menos falar. O professor não pode mencionar o nome de Jesus na sala de aulas. Pode ter o Corão dos muçulmanos na biblioteca, sim. A Bíblia não. Nosso presidente foi o primeiro na história dos Estados Unidos para não tomar parte no dia de oração nacional que fazem ali. É um dia especial, toda a nação de joelhos para orar pela pátria. Ele não participou. O primeiro presidente que nem sequer que não montou um presépio na Casa Branca, de propósito. Ele não acredita nisso. E faz questão de deixar o mundo saber. Primeiro presidente que disse publicamente que ele se orgulha pelo fato que os Estados Unidos não é mais um país cristão. Satanás está invadindo em todo lugar, corrompendo a mensagem, porque ele sabe, Satanás sabe, ele tem pouco tempo para trabalhar, e ele está trabalhando. Eu passei 4 anos entre os índios. Meu cavalo me ensinou uma série de coisas. A gente aprende também dos outros, não é certo? Nós fizemos, às vezes, viagens a canoa. Algumas viagens poderia fazer a cavalo. A aldeia dos Chavantes, por exemplo, com quem eu trabalhei mais, era 120 quilômetros a cavalo. E era relativamente fácil. A canoa era bem mais demorada. Agora, eu tinha um bom cavalo. Fiz questão de comprar. Sabe, a missão tinha cavalos lá na missão. Mas aqueles cavalos que já... Sabe, você sobe em cima do cavalo e como o cavalo diz, e o que é que você quer lá em cima, né? E você tenta pôr esse negócio em movimento. E demora, você tem que usar espora, tem que convencer com chicote. E finalmente, tá bom, nós vamos. Mas você quer que ele vá para lá. Mas diz, não, eu quero ir para cá. Você puxa a rédea, ele está com a cabeça virada assim, mas ainda continua no rumo errado. Isso não dá certo. Eu comprei um cavalo que foi altamente treinado, com aquele fogo. A primeira vez que montei, ele estava com tanta ansiedade. Se ele pudesse falar, ele teria dito, está pronto, para onde vamos, patrão? Você que manda. Ele atendia comandos assim na hora. Fantástico. Falei, será que eu faço isso com o meu Criador? Eu nunca precisava usar espora ou coisa assim. Primeira vez que eu montei, eu larguei. Pá! Galopando uma velocidade louca. Aí cheguei, eu puxei muito a rede para trás. Ele entendeu isso, parada de emergência. E
Ele parou, eu não. Ele atendia aos comandos. Mas uma coisa que eu gostei, 120 quilômetros para ir, 120 para voltar. Nessa altura, o cavalo está cansado. Eu estava em cima, ele estava carregando o peso dele e meu peso e ainda a bagagem. Eu estava numa boa, mas ele está cansado. E aquela cabeça já baixando um pouquinho, o rabo não estava tão levantado mais, ele continuava. Mas eu notei, de repente, o cavalo levantou a cabeça assim. Ele reconheceu, estou no meu pasto. Eu estou perto de casa. Daqui um pouco, vou poder descansar. Ele aumentou o passo. Os últimos 100 metros, galopando a toda força. Falei, esse cavalo tem mais juízo que eu. Ele sabe, quanto mais apressa agora, mais cedo vem o descanso. Falei, Deus, me deixa aprender do cavalo, que eu possa exercer todo o esforço possível agora para fazer a minha obra, apressando a volta de Jesus Cristo. Gente, nós temos falado muito sobre o fato que Cristo volta logo. Sim. Nós temos que entrar nesta caminhada. A caminhada é viver agora para a glória de Deus. Qual é a glória de Deus? Obediência às suas ordens. É simples. Não complica. Obedeça. Obedeça. Algumas áreas. A Bíblia nos diz o seguinte: não vos conformeis com esse mundo. Uma das coisas que caracteriza esse mundo é que sucesso é interpretado em cifras. Nós temos medo de ser pobre. Dinheiro. Porque nós vivemos num mundo que interpreta pobreza como fracasso na vida. Faz um estudo sobre os grandes heróis da fé nos primeiros séculos. Tinha algum ricaço no meio? Alguém morreu deixando uma herança fabulosa? Mas não, tem que ganhar dinheiro, tem que trabalhar assim. Sim, temos que trabalhar para pagar a conta, comida, sim. Mas não podemos fazer isto alvo. Não vos conformeis com esse mundo também. Viver insistindo em seguir a moda. Eu falei que estava na praia. Eu tinha que finalmente achar outro lugar, virar as costas pela indecência, falta de pudor, de bom senso na praia. E não é só lá. As moças hoje acham que tem que ficar na moda. Precisa seguir a moda. A moda pode ser sensual, mas tem que entrar na moda, não é certo? Pior ainda, somos ensinados a nos realizar por nós mesmos. Ensina nossas escolas. Decide o que você quer, depois vai para frente com determinação e passa por cima de todo mundo, mas faz. E Deus disse não. Viver para o bem do próximo, como sendo mais importante do que o seu próprio bem. Ok? Egoísmo é o nosso pecado. E é interessante, e você pode ver em 2 Timóteo, se quiser, capítulo 2, mais tarde. Haverá tempos difíceis, diz a Bíblia. E a primeira coisa na lista é: homens serão amantes de si mesmos, egocêntricos, egoístas. Eu. E o resto se sobra, mas eu primeiro. Chega um ponto que precisamos tomar uma decisão.
Eu estou vivendo para quem? Como estou usando o pente? Como estou usando a minha vida? Da maneira que Deus quer? Da maneira que o mundo está falando que devia ser? Nega-se a si mesmo, diz a Bíblia. Não é fácil. Fácil falar. Não é fácil. Porque a nossa natureza humana é contrário. A nossa natureza humana diz, eu primeiro vou me defender. Depois, se sobrar, eu atendo os outros. Será que estamos dispostos a isso? Não vos conformeis com esse século, diz a Bíblia. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós fazemos planos, sim, mas nossos planos são medíocres, michuruco, comparado com os planos que Deus tem. Acredite-me. Diz, não, mas Haroldo, você está falando com alguém assim, que tem... Não. Eu vou dizer por que estou aqui. Alguma coisa que aconteceu. Fui criado, como muitos de vocês, no Evangelho. Meus pais, muito crentes, interessados em missões. Mas eu estava já com 24, 25 anos. Eu vivia uma vida crente, nunca me envolvi em coisas mais sérias. Nunca matei alguém, não fiz roubo, assim em diante. Mas não estava fazendo nada positivo. Uma noite, num acampamento, Palavra da Vida, nos Estados Unidos, o pregador falou sobre a necessidade de ter pessoas para pregar o Evangelho no Brasil, no meio de pessoas que nunca ouviram. E a Bíblia diz como que eles podem crer, porque a salvação pelo crer. Como que podem crer que não ouvem? E como podem ouvir se não há quem pregue? É uma lógica, alguém tem que ir lá falar. Falei, bom... Eu devia, mas eu me senti tão incapaz. Porque eu sou de família pobre, insignificante. Ao ponto que eu fui falar com o pregador daquela noite. Ele leu para mim 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 em diante. Que diz mais ou menos o seguinte: Deus não escolhe muito dos sábios, dos grandes, dos poderosos, mas Ele escolhe de propósito os fracos, os que não são, os pobres. Para quê? Para que Ele receba o quê? A glória. Você vê, Deus quer glória, propósito na nossa vida. Ele consegue mais glória se ele usa uma pessoa que aparentemente é incapaz, porque daí Deus mostra sua capacidade e leva a glória. Posso dizer por testemunho pessoal. Hoje eu estou mais ou menos aposentado da direção da Palavra da Vida, mas por 40 anos participei, primeiramente, no início, estabelecer aqui no Brasil uma entidade chamada Palavra da Vida, com o propósito de levantar mais missionários brasileiros no campo. Eu pensei que se puder fazer isto através de um acampamento, se conseguir na minha vida um acampamento para funcionar, eu vou me sentir realizado. Isso já vai ser difícil. Hoje, a Palavra da Vida tem 7 acampamentos em 7 estados aqui no Brasil. Tem 2 estâncias, assim, para a família. Tem 3 escolas preparando missionários. Tem uma série de outros ministérios, como clubes bíblicos e assim em diante. E não somente isto. O fogo começou aqui no Brasil. Ari, meu colega, diz...
eu vou sair do Brasil. Eu falei, saia por quê? Está tão bom aqui? Sim, mas eu quero ver se funciona em outros países. Hoje, a Palavra da Vida funciona em 66 países do mundo. Por quê? Eu, com toda sinceridade, como ali também, tomei uma decisão. Minha vontade, meus planos, minhas ambições, meus sonhos, lata de lixo. Deus, agora em diante, só o que o Senhor quer. Meus planos, eu jamais teria capacidade de planejar o que Deus fez. Não tenho capacidade para isso. Simplesmente, como diz a Bíblia, segue-me. Segue-me. Isso não é difícil. Segue-me. Ele fez. Não existe nenhuma pessoa me ouvindo aqui hoje à noite que pode dizer, mas eu não poderia fazer a coisa assim. Claro que não. Ninguém podia. Mas Deus quer usar pessoas assim. Para realizar grandes obras. Seu problema é dizer não a você mesmo. Nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz. Esteja disposto a ser ridicularizado. Talvez até pela própria igreja. Colegas vão te achar fanático. Depois segue-me. Depois continua firme. Não vai acontecer uma hora para outra, mas tempo vai dizer, sua vida valeu. Vamos orar. Bondoso Deus, nós reconhecemos, nosso tempo aqui no mundo está acabando. Pouco tempo. Não é hora de ficar aqui tentando nos divertir, encontrar uma vida de prazeres, uma vida só egoísta, tentando ser sucesso no padrão do mundo. Oh Deus, é hora de esquecer dessas coisas e entrar no exército de Deus para valer, para obedecer às ordens do nosso Senhor, nosso general, que deixou bem claro quando disse, ide a todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Faça-nos ver que isto começa em casa. Saindo do Brasil para ir para a África, por exemplo, não faz de ninguém um missionário. Tem que começar aqui. Seu vizinho, seu próximo, parente, professor, colega de escola, onde você está, começa a compartilhar a palavra, levando as pessoas a crer em Cristo. E depois, deixa seu coração aberto para a liderança do Senhor. Ele vai fazer isto. Ele está mais interessado do que você, para que você faça a vontade dele. Deus, eu peço, abre aqui, no meio dessa igreja, o coração de alguns que vão dizer com toda sinceridade, eu quero ser uma pessoa assim. Levanta aqui, ó Deus, algumas pessoas que vão levar o Evangelho para extremos da terra. Algumas pessoas que estão dispostas a enfrentar esta onda de um cristianismo barateado. Ó Deus, ajude-nos. Ajude-nos. Ajude-nos a reconhecer que qualquer pessoa totalmente dedicada ao Senhor pode ser usado grandemente para honrar e glorificar Teu nome. Que seja o nosso alvo, eu peço, em nome de Cristo. Amém.
Esperamos que Deus esteja abençoando a sua vida através de nossos cultos. Se assim for, e você é um crente em Jesus Cristo, ajude-nos a edificar mais vidas. Utilize os dados abaixo para sustentar o trabalho dessa igreja. Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Banco Itaú. Agência 0680. Conta corrente 21857, dígito 5. Banco Itaú. Agência 0680. Conta corrente 21857, dígito 5. Qual o seu padrão cristão? Você ajuda ou só desfruta? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo Verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Estamos terminando o culto online da Igreja Batista Redenção de Bragança Paulista. Desejamos a todos uma excelente semana.
Lembrem-se do que Jesus disse em Apocalipse 22, verso 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. Mas o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém.